telespectadores, é uma transmissão que se efetiva diretamente de Uberaba, Comunhão Espírita Cristã. Solicitamos apenas a figura respeitabilíssima do médium Chico Xavier, uma sua palavra ao grande público de São Paulo. Nós estamos na Comunhão Espírita Cristã de Uberaba muito honrados e muito reconhecidos pela visita dos nossos amigos do Canal 4 e pedimos permissão a eles, os amigos que nos visitam com tanta grandeza de alma, nós pedimos a eles licença para saudar aos nossos companheiros de São Paulo e agradecer a esses corações generosos e queridos, querida cidade de São Paulo, que nós todos, os brasileiros todos, amamos e respeitamos tanto. Nós pedimos permissão para, com as nossas saudações, enviar a todos os nossos amigos os nossos profundos agradecimentos por tudo que recebemos de cada coração que nessa cidade representa o ideal de amor de Nosso Senhor Jesus Cristo. Senhoras e senhores telespectadores, as câmeras da sua televisão Tupi estão, nesse instante, instaladas na Comunhão Espírita Cristã, no exato momento em que o Dr. Elias Barbosa, escritor, poeta e professor da Faculdade de Medicina do Triângulo Mineiro e ainda diretor nesta entidade da Exposição Espírita Permanente, se dirige a todos os presentes. São centenas de pessoas que abrigam o que se poderia dizer o lar de Chico Xavier. No instante em que o orador se dirige a todos os presentes, pessoas de vários estados brasileiros presentes, além de muitas pessoas residentes em Uberaba, nós observamos senhoras participantes da mesa movimentando ou cortando muitas daquelas receitas já entregues durante esta sessão para a seleção e consequente encaminhamento àqueles aflitos ou doentes que solicitaram ao mestre Chico Xavier uma mensagem em termos de seu estado de saúde. Vamos captar nesse instante um flash da palavra do Dr. Elias Barbosa. Que Jesus, portanto, meus irmãos, nos abençoe hoje e sempre, e que possamos, minuto após minuto, relembrar a resposta à pergunta 886. Benevolência para com todos, indulgência para as imperfeições dos outros, perdão dos ofensas. Já agora vai falar a presidente da entidade, a senhora Dalva Rodrigues Borges. Na noite de hoje, nós vamos convidar o nosso irmão, o senhor José Gonzaga de Freitas, para continuar com a palavra. Com a palavra, pois, o nosso irmão, o senhor José Gonzaga. Reportagem associada à televisão Tupi, o seu Canal 4, falando de Uberaba, e quando acompanhamos desde os primeiros instantes todo o desenrolar dos acontecimentos nesta sessão que se efetiva com a presença de importantes pessoas do mundo social, das mais variadas camadas sociais, assim como também de gente humilde que de distantes pontos do Brasil vieram mais uma vez alguns e muitos outros pela primeira vez à cidade de Uberaba para conhecer de perto a figura tão comentada e discutida e de tanto respeito que é do médium Chico Xavier. Já agora as câmeras vão lhes mostrando parte da assistência presente de pessoas que aqui estão aguardando o desenrolar dos trabalhos, ou melhor, o desfecho dos trabalhos, no encerramento desta sessão, para ouvir naturalmente de perto uma outra mensagem particular, ter um contato mais afetivo, receber inclusive autógrafos que comumente são solicitados nesta casa ao final de cada sessão do médium Chico Xavier. Com a atenção do companheiro Nivaldo de Matos, vamos apenas deixar em silêncio algumas imagens mais aí diante dos senhores, do mestre Chico Xavier, ao lado da presidente da entidade, a senhora Dalva Rodrigues Borges, e apresentar outros aspectos desta reportagem.
É brincadeira, hein? Tudo bem? Parabéns pela sua entrevista lá no Reforma. Ah, gostou? Obrigado. Muita vida, vou ficar aqui 40 anos depois. É isso aí. Fiz 80, né? Hoje aqui tá com 40, né? Tá novo, né? Tá novo mesmo. Eu sei que é interessante a gente ficar no planeta E ver Terra, uma obra né? dessa, né? Isso é um acontecimento do jornalismo, né? Pois é, beleza, né? Inédito, né? Eu lembro aquele caminhãozão, ficava aqui. Falei aqui, falei para ele tá de muito botar as 3 caminhão, câmeras lá dentro, 9 técnicos, Pois é, a quantidade. aquele monte de fio aí. Eu lembro direitinho que é caminhãozão. A diferença hoje. Pois é, essa tecnologia. Para fazer melhor que aquilo de imagem. Aqui mudou tudo, né? Lá dentro não, lá dentro é o mesmo ambiente, né? Tá bom, meu filho? Beleza. Sexta-feira também é uma igreja, Mas eu não te esqueci, não. Toda vez que eu te vi na televisão, eu via com alegria. Eu fico feliz. A gente tendo... Tantos anos sem se ver, né? a gente tendo amizade com a pessoa, não esquece, né? E o amor nasceu aqui, né? Nasceu 40 anos. Isso mesmo. Com as bênçãos do nosso Chico, né? Mas lógico. Obrigada a você. Quantos o senhor e ela aí? Pois é. Vocês fizeram a moldura daquele quadro, aquela reportagem, né? A moldura está com vocês. Né? A senhora fez a moldura daquele quadro na presidência, né? Foram dia 68. 5 de maio de 68. Não, foram dia 3 de maio. Dia 3. Eu gravei dia 2 e dia 4, que era um sábado e um domingo. Aí no dia 3, eu vim aqui, eles me deram o livro, toda a diretoria autografou. A letra foi muito... Em 2008. Vamos captar nesse instante um flash da palavra do Dr. Elias Barbosa. Que Jesus, portanto, meus irmãos, nos abençoe hoje e sempre, e que possamos, minuto após minuto, relembrar a resposta à pergunta 883. Benevolência para com todos, indulgência para as imperfeições dos outros, perdão das ofensas. Já agora vai falar a presidente da entidade, a senhora Dalva Rodrigues Borges. Na noite de hoje, nós vamos convidar o nosso irmão, o senhor José Gonzaga de Freitas, para continuar com a palavra. Com a palavra, pois, o nosso irmão, o senhor José Gonzaga. As câmeras da sua televisão Tupi, instaladas nesse instante, senhores telespectadores, na cidade de Uberaba. Comunhão Espírita Cristã, obra inspirada nos trabalhos de um dos médiuns mais discutidos e conhecidos no Brasil e no mundo, o médium Chico Xavier. Eu estou em Uberaba, estou na Comunhão Espírita Cristã e não sei como me explicar bem para o telespectador. Porque nesse momento, em termos humanos e naturais, é um misto de emoção e certeza do dever cumprido. Que neste recinto, nesta casa, com estas figuras ilustres que aqui estão, há 40 anos, este repórter brasileiro
realizou a primeira e, com certeza, mais importante entrevista do médium Chico Xavier para o Brasil e para o mundo. Deste recinto, deste local aqui em Uberaba, Chico pôde psicografar pela primeira vez para o público espírita e não espírita, com a mensagem assinada por Emmanuel. Eu gostaria que Dona Dalva, que exatamente há 40 anos presidia esta casa e presidiu aquela sessão, histórica como todas as outras, onde estava a presença de Chico Xavier, mas com um significado muito especial para um público não espírita, e que marcou época, sem dúvida nenhuma, pela importância daquele acontecimento. Dona Dalva, 40 anos depois, qual é a sua emoção, qual é o seu sentimento? O que a senhora diz para nós neste momento? Eu digo o seguinte, que eu estou muito satisfeita, e da minha parte eu agradeço, eu acredito que a comunhão inteira esteja sentindo a mesma emoção, porque nós criamos uma amizade e, a meu ver, foi a entrevista de muita importância, se não a mais importante. O que ocorreu nesta casa, em Uberaba, em relação ao trabalho da sua diretoria, da diretoria da qual será presidente aqui na Comunhão Espírita Cristã, mas principalmente na vida e atividade do nosso Chico Xavier? Porque muitas foram as oportunidades em que o Chico deu muita alegria a determinadas pessoas que estavam presentes, às vezes as pessoas que vieram aqui pela primeira vez, e solucionar o problema de sofrimento, que as pessoas não tinham conhecimento da doutrina e nem tinha como ter uma notícia. E ali os filhos, os familiares passavam uma mensagem mostrando coisas assim que só eles sabiam. De modo que eu acho que aquela verdade que foi escrita com a maior calma, sem ter perguntado nada, mexeu muito com o coração de todos eles. Qual o momento que a senhora considerou assim mais emocionante, mais importante durante aquela entrevista, mas principalmente em consequência dela aqui na Comunhão Espírita Cristã? A consequência foi muito boa, né? Todo mundo apreciou e achou assim, que a comunhão estava ficando importante, a maneira que eles expressavam. Então, você vê que era uma coisa que estava crescendo, o conceito que as pessoas não espíritas faziam a respeito da comunhão e do trabalho. E qual foi a manifestação de Chico Xavier depois daquele momento de emoção diante das câmeras da TV Tupi? Foram boas, muito boas. Como ele se manifestou? Como? É difícil de falar, porque ele, por muito tempo, as pessoas chegavam e falavam, eu vi o programa e tal, e ele falava algum pedacinho, foi muito bom, me trataram muito bem, e sempre ele falava da maneira que foi tratado, sabe? E agradecido. Eu peço licença, senhora, para falar um minutinho com o doutor Elias Barbosa. Um dos oradores presentes neste recinto foi exatamente o senhor, com menos de 40 anos de idade, mas vivendo uma emoção diferente naquele instante em que câmeras de uma rede poderosa, com os diários e emissoras associadas, representavam através da TV Tupi. Mas 40 anos depois, doutor Elias, depois de tanto trabalho desenvolvido, o senhor que foi sem dúvida o grande biógrafo, o homem, o amigo, o companheiro, o seguidor de Chico Xavier, tão de perto, que o conheceu dentro da sua alma, dentro do seu sentimento, o senhor viveu também a emoção, boa parte da emoção que o Chico Xavier viveu aqui, no silêncio desta casa, com a nossa ausência. 40 anos depois, eu queria que o senhor nos dissesse desta emoção e deste acontecimento. Bom, eu posso repetir as palavras da nossa Dalva.
eu me senti emocionado durante todo o tempo, porque a gente sempre ao lado do Chico Xavier e seguindo os passos dele na tarefa mediúnica, psicográfica. E eu fiquei, por exemplo, na época, eu fiquei profundamente alegre por causa da coragem do nosso Saulo aqui, o nosso ilustre, e da TV Tupi, de tomar a iniciativa de fazer este programa. E hoje eu me sinto como naquele dia, que naquela noite, aliás, foi uma sensação que, inclusive, durante o tempo que eu estava comentando o trecho do Evangelho, segundo o Espiritismo, houve momentos em que eu ficava assim, um pouco perdido, certo? Portanto, o nosso Chico Xavier, as mensagens que ele recebia de familiares que desencarnaram em acidentes e situações dolorosas, eu, durante todo o tempo, costumava entrevistar os familiares logo após a recepção da mensagem que o Chico entregava. E pedia licença se eu podia publicar aquela mensagem, fazer parte de um livro. De modo que era da mais alta importância. Eu ficava sempre entusiasmado quando acontecia este fato. Quer dizer, o pai ou a mamãe via naquela mensagem realmente o filho nas entrelinhas. Havia palavras ali que somente o filho ou a filha poderiam ter dito. E com relação à assinatura, né, tem um caso interessante, inclusive que foi retirado aquele livro Presença de Chico Xavier e saiu num livro editado em Londres, que foi traduzido aqui que foi lançado aqui no Brasil pela editora Bloch, salvo engano, na década de 70. O organizador do livro lá na Inglaterra, ele transcreveu tudo que ocorreu na mensagem, sem que colocasse a assinatura, quer dizer, sem que aparecesse a comprovação gráfica de tudo que estava escrito. De modo que, no Anuário Espírita, eu não me lembro que ano, nós colocamos novamente essa mensagem e com a assinatura do Wilson, quer dizer, assinado com M, Wilson com M, a carteira profissional dele, a senhora mãe me entregou, e quer dizer, foram casos numerosos. Eu gostaria de, inclusive, doutor Elia, registrar para os que nos assistem nesse momento, depois de 40 anos dessa reportagem histórica, pode-se assim dizer, que nós comprovamos, e depois de mim muitos outros companheiros, em dezenas de psicografias aqui nesta casa realizadas pelo Chico Xavier, atendendo o desespero e a aflição de um pai e de uma mãe que havia perdido de forma trágica um filho e uma filha, realmente se pôde comprovar, até nos cartórios do Brasil, que as assinaturas apostas àquela psicografia correspondiam exatamente à assinatura do jovem ou da jovem desencarnada em determinado momento. Isto é importante registrar. Realmente, eu tive a oportunidade de numerosos casos, quer dizer, da comprovação. E um dos casos interessantes de uma mensagem que o Chico Xavier recebeu, que é de uma senhora lá do Paraná, de Curitiba. Então, ela recebeu, eu falei, era uma professora, eu falei, minha senhora, o que a senhora, ela chorando, emocionada, ela falou, não, tem uma coisa nesta mensagem aí, só pode ser o meu filho. Eu falei, como é que eu vou fazer para entrevistar a senhora? Aí, como
há uma, reside até hoje, um parente da minha esposa, uma parenta dela, uma irmã, em Curitiba. Nós programamos uma viagem e eu fui à casa dessa senhora para entrevistá-la. E ela ficou, eu falei, bom, mas o que é realmente, além da assinatura que a senhora constatou que poderia ser o filho? Então ela disse, foi quando ele terminou a mensagem, me chamando, eu quero agora deixar um beijo para minha mãe, Cica, C-I-C-A. Por que isso? É que ela ficou emocionada. É porque ela era uma senhora de estatura muito alta, então ele chamava a mãe dele de Elefantinho da Cica. Tá certo? Então, Elefantinho da Cica. Ela, quer dizer, esse trecho fez com que ela ficasse, quer dizer, não precisava da assinatura ser igual. Eu quero renovar os senhores que é difícil um profissional de imprensa viver uma emoção de uma reportagem sua repercutindo 40 anos depois. Isso está acontecendo no mesmo local, em Uberaba, no recinto da Comunhão Espírita Cristã, quando realizamos em 1968, no início do mês de maio, a primeira entrevista e a primeira vez que público espírita e não espírita, vale repetir, assistiu Chico Xavier psicografando uma mensagem. Dona Dalva, que mensagem a senhora enviaria nesse instante, saindo de sua alma, de seu coração, a memória do nosso Chico Xavier? Eu acho que eu fico até envergonhada, porque eu que sou uma pessoa tão simples e até um pouco retraída, falo pouco, não sei se você já notou. E o Chico deve estar recebendo daquelas pessoas que ele foi assim, um benfeitor. Eu penso que ele tem recebido mensagens lindas, mas eu acho também que às vezes que eu faço uma oração para ele e que eu acho que é bem recebida. Apesar da minha pequenez, eu acho que é bem recebida. Eu sei que não encerro aqui essa reportagem. A exemplo do que ocorreu nesses 40 anos, eu sei que muitos e muitos anos nós vamos prosseguir com esse trabalho através dos companheiros que no futuro irão conhecer melhor a obra de Chico Xavier e a própria importância da doutrina espírita no Brasil e no mundo. Mas 40 anos depois, ao voltar a esta casa, eu quero renovar a minha emoção e o meu agradecimento ao Dr. Elias Barbosa, companheiro de jornada naquele ano de 1968, se ele assim me permite dizer. A presidente Dalva Borges, que aqui está presente depois de 40 anos, para renovar esta emoção do velho repórter. Mas, na situação atual, eu quero agradecer ao vice-presidente Madeira, que aqui está, e ao nosso presidente Borges, porque os dirigentes de hoje tratam este repórter com o mesmo carinho, com o mesmo interesse, com a mesma certeza de que a divulgação sadia do jornalismo sairá das nossas palavras e dos nossos atos. Eu encerro a reportagem pedindo uma palavra final do vice-presidente Madeira. Eu tenho a impressão que não apenas esta casa agradece o trabalho de vocês, como também a própria espiritualidade superior. Porque a mensagem de Jesus é: conhecereis a verdade e ela vai te libertar. E vocês foram propagadores de uma verdade. Então, trabalharem em nome da verdade. E segundo também, fala Allan Kardec, à medida que teu conhecimento aumenta, a tua vida fica mais fácil. Isso tornou-se possível que a humanidade conhecesse melhor o plano espiritual. Saber para onde vai, que nos aguarda. Vocês foram, digamos assim, um alicerce para que esta verdade fosse através da imprensa propagada melhor. Que Deus vos abençoe. Muito obrigado.
e eu passo a palavra final ao presidente Borges. Nós, evidentemente, temos que agradecer com muita emoção a sua presença hoje na Comunhão Espírita Cristã e o recebemos hoje de braços abertos, sem nenhum preconceito e sabendo da sua firmeza, do seu trabalho durante esses anos todos e principalmente em outras reportagens que nós vimos com muita dignidade e honestidade. Então, nosso muito obrigado e apenas queremos te dizer, a nossa casa está aberta, como estava no passado, está aberta a todos os companheiros do Brasil e, principalmente, vão encontrar aqui a mesma simplificação, o mesmo sentido que o Chico nos deixou de humildade, de paz, de trabalho. Então, nosso muito obrigado a você e a sua equipe. Obrigado, Chico Xavier.